Abril de 1945. Adolf Hitler tirou a própria vida quando a chegada do Exército Vermelho às portas de Berlim era iminente. Durante esses mesmos dias, uma encantadora guarda da SS que trabalhava em um campo, conhecida como o Belo Espectro, conseguiu escapar e se esconder dos soviéticos. Ela era Jenny Wanda Barkmann, uma guarda nazista que se destacou por 3 coisas: sua beleza inegável, sua crueldade inesgotável e seu fanatismo pela causa nazista. O nacionalsocialismo transformou aquele anjo em um verdadeiro demônio sádico que se deleitava ao perpetrar os piores crimes contra a humanidade. Um mês depois, ela foi capturada e, um ano mais tarde, julgada por tudo que havia feito durante sua estadia no campo de concentração de Stutthof, na Polônia, e brutalmente executada. Como ela passou de aspirar ser uma modelo publicitária quando jovem a se tornar uma feroz criminosa de guerra, esta é a história de Jenny Wanda Barkmann e seu horrível desfecho. O sonho de se tornar modelo durante o nazismo. Jenny Wanda Barkmann nasceu em uma família de baixa renda na cidade de Hamburgo, em 30 de maio de 1922. Esses eram tempos em que Hitler já havia se tornado um orador cativante nas tavernas da Baviera. Sua habilidade de proferir discursos grandiloquentes para uma plateia embriagada e furiosa sobre a situação econômica e política da Alemanha logo lhe rendeu reconhecimento entre os grupos de extrema-direita que se formavam na Alemanha de Weimar. Nos primeiros anos da década de 1920, Jenny era apenas uma criança, e a ideologia nazista ainda estava distante de sua vida e do ambiente familiar. Enquanto Adolf Hitler escrevia suas linhas na prisão e moldava seu Mein Kampf, Jenny estava apenas dando seus primeiros passos. Ela estava aprendendo a andar de bicicleta e, logo, a brincar com bonecas. Ela tinha poucos brinquedos e roupas. Sua família era humilde e sofria as consequências da crise econômica pós-guerra na Alemanha. Não era fácil ser criança nesses tempos de crise na Alemanha. Era ainda menos fácil ser menina. No entanto, na sociedade alemã de Weimar, apesar das dificuldades econômicas e em comparação com outras sociedades europeias mais conservadoras, houve um boom cultural libertador que colocava as mulheres em uma posição um pouco melhor do que nos tempos da Alemanha imperial. Esse tipo de liberalização dos padrões comportamentais transformou as mulheres em objeto de consumo, mas também em um sujeito consumidor incipiente. É nesse contexto que carreiras como atuação e modelagem na Alemanha da República de Weimar começaram a ser vistas como opções viáveis para mulheres da classe trabalhadora que queriam ascender socialmente. Jenny era apenas uma adolescente quando a ideia de se tornar modelo lhe ocorreu e, a princípio, enfrentou a relutância de sua família. Logo, seus pais perceberam que isso poderia se tornar uma forma de sua querida Jenny sair da pobreza e até ajudar a família a enfrentar a crise, explorando economicamente a beleza que começava a se manifestar em seu desenvolvimento físico. A pequena Barkmann tinha apenas 11 anos quando Hitler chegou ao poder em 1933 e se tornou chanceler de uma Alemanha que ainda sofria com a crise econômica e começava a passar por um período de violência nas ruas, incentivada por gangues de vigilantes que agiam com quase total impunidade. É possível que Jenny, para os 11 anos e prestes a completar 12 com Hitler no poder, soubesse pouco sobre a situação política que seu país atravessava. Mas ela começaria a perceber que seu sonho de ser modelo estava começando a ser mal visto por um governo que desaprovava o processo de liberalização incipiente que as mulheres haviam experimentado durante a República de Weimar. Ao longo de sua adolescência, Jenny testemunhou como a Gestapo começou a perseguir judeus que eram seus vizinhos em Hamburgo, como Goebbels ordenou que os alemães não comprassem em comércios judaicos, e começou a observar como essa violência crescia e crescia nas ruas de sua amada cidade, e como seu sonho de ser modelo começou a se frustrar em um contexto de crescente controle do comportamento sexual e dos corpos pelos nazistas. Vale ressaltar que a atividade sexual adolescente era algo muito importante para os nazistas controlarem. Por um lado, podemos afirmar que eram bastante puritanos e queriam extirpar a suposta decadência moral a qual os sociais-democratas de Weimar haviam levado a Alemanha. Por outro lado, promoviam certa promiscuidade entre adolescentes para que os novos arianos se reproduzissem.
e assim povoassem a Alemanha e os demais países que pretendiam conquistar. Nesse contexto confuso de, por um lado, repressão e, por outro, incentivo à promiscuidade, Jenny começou a explorar seu corpo, sua sexualidade e a conhecer o prazer. Um prazer que ela logo encontraria em sua vida não ao modelar ou ter relações sexuais, mas ao torturar brutalmente prisioneiros, vítimas do Holocausto. O nazismo entra no coração de Jenny e muda sua vida. Hitler invadiu a Polônia em 1939, um evento que deu início à Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou para sempre, e muitos cidadãos da Europa Ocidental ficaram chocados com a notícia. No entanto, a maioria dos alemães já vinha se preparando para essa guerra há algum tempo. Alguns anos antes, pelo menos desde meados da década de 1930, a Alemanha começava a sair da crise econômica na qual o Tratado de Versalhes a havia mergulhado e que a República de Weimar não conseguiu resolver. Um dos principais fatores na recuperação econômica da Alemanha foi colocar os trabalhadores na produção para o rearmamento do país, violando assim um dos pontos mais controversos do Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha de reconstruir suas forças armadas. Enquanto os alemães recuperavam seus empregos e começavam a desfrutar de certa estabilidade econômica, Goebbels montou um enorme aparato de propaganda para espalhar a doutrina nazista por toda a Alemanha e convencer toda a população a embarcar em uma aventura bélica que traria glória à raça ariana e restauraria a grandeza da Alemanha. Para essa missão, Goebbels utilizou cinema, gráficos, propaganda em todos os níveis, esportes, artes e também a escola. Foi nesse contexto que Jenny foi educada. Por meio da publicidade, do cinema e da escola, Jenny foi se convencendo cada vez mais de que a mensagem do Führer era a correta e que ela deveria segui-la, independentemente das consequências. Quando Hitler invadiu a Polônia, Jenny tinha apenas 17 anos. Ela já era uma seguidora convicta da mensagem do Führer naquela época, e aqueles que a conheciam desde criança começaram a notar mudanças em sua personalidade. Pouco a pouco, Jenny abandonou a ideia de se tornar uma supermodelo alemã. Vale mencionar que, em sua admiração pela arte e esporte olímpicos, bem como pelas culturas grega e romana, os nazistas prestavam especial atenção ao incentivo ao exercício físico entre os jovens e à valorização dos cânones ocidentais de beleza. De fato, Goebbels e seus companheiros entendiam a importância de cultivar tanto a promiscuidade sexual quanto a adoração ao corpo entre os jovens. Por isso, modelagem e atuação na Alemanha nazista não eram mal vistas pela sociedade ou pelo governo, apesar dos valores conservadores que Hitler e seus seguidores defendiam. Muitas mulheres alcançaram sucesso por sua beleza no cinema e nas artes, como as atrizes Irene von Meyendorff e Christina Söderbaum, entre outras. Jenny talvez quisesse aproveitar sua beleza nesse contexto e desejasse ser como essas superestrelas atraentes do cinema nazista. No entanto, ela percebeu que sua contribuição para a causa ariana tinha que ser mais direta. Para os 21 anos, Jenny finalmente decidiu abandonar seus sonhos de se tornar modelo e atriz e alistou-se na SS, eventualmente se tornando guarda de um campo de concentração. Foi nesse papel que Jenny Barkman finalmente descobriu seu lado mais sombrio e sádico, liberando todo o mal e a crueldade que viviam em seu coração. Jenny responde ao chamado do Führer, de modelo à guarda da SS. Jenny Wanda Barkman tornou-se guarda feminina de campo de concentração em 1944. Em um momento em que Hitler começava a recuar na frente oriental, mais e mais pessoas continuavam chegando para os campos de concentração. Esta supermodelo frustrada, que era uma princesa nazista, alistou-se na SS sob as ordens de Heinrich Himmler para saciar seu apetite sádico e sentir que estava cumprindo de maneira mais direta a missão que o Führer havia confiado para os jovens alemães corajosos, em um período cada vez mais difícil e que precisava da força de trabalho desses jovens convictos em todos os aspectos. Em geral, as mulheres que responderam ao chamado da SS eram como Jenny, de origem social humilde, que buscavam um trabalho que exigisse pouca qualificação, fosse bem remunerado e também representasse uma demonstração enorme de lealdade ao Führer. Por outro lado, também poderia significar uma possibilidade de ascensão social para Jenny,
bem como para as outras guardas femininas que realizassem suas tarefas de maneira eficiente e, acima de tudo, leal. Joseph Goebbels havia proposto que o chamado para as mulheres se tornarem guardas de campo de concentração fosse publicado nos jornais. Jovens humildes como Jenny abririam o jornal local e encontrariam mensagens como: "Mostre seu amor pelo Führer, aliste-se na SS Gefolge." A SS Gefolge era nada mais, nada menos que a ala civil feminina da SS, liderada por Heinrich Himmler, responsável por tarefas burocráticas, limpeza e organização. Em 1942, essas funções foram estendidas e mulheres de forte caráter e impulso começaram a ser recrutadas para atuar como guardas em prisões de guerra e campos de concentração. A partir de 1942, mulheres começaram a chegar para os campos de concentração para trabalhar como guardas, sendo conhecidas em alemão como Aufseherin. As primeiras mulheres chegaram a Auschwitz e Majdanek. Havia mulheres nos campos de concentração já em 1941, quando algumas começaram a trabalhar em bordéis improvisados. Mas foi somente a partir de 1942 que podemos observar mulheres que não eram escravas sexuais, mas sim guardas sanguinárias dos campos. Outras mulheres começaram a chegar como guardas, primeiro em Kaiserwald, Riga e Vught, em 1943, e depois nos campos de Mauthausen e em Bolzano, em 1944. Mas o campo de concentração que nos interessa neste episódio é Stutthof, pois lá, desde 1942, mulheres começaram a chegar como guardas. Jenny Wanda Barkmann foi designada para lá em 1944, apenas um ano antes da queda da Alemanha nazista. Mas um ano foi suficiente para que ela liberasse sua bestialidade. Os arquivos afirmam que, entre os 50.000 guardas que trabalharam nos campos de concentração nazistas, pelo menos 3.500 eram mulheres. Outros historiadores são muito mais cautelosos com o número e sustentam que não foram menos que 200 mulheres. Se foram 3.500 ou 200, não há dúvida de que nenhuma delas cometeu tantas atrocidades quanto Jenny Wanda Barkmann. As atrocidades do Belo Espectro. O campo de concentração de Stutthof foi estabelecido logo após Hitler invadir a Polônia e operou até 1945, quando foi libertado pelo Exército Vermelho. Dentro dessas paredes infernais, viviam cerca de 100.000 pessoas, prisioneiros políticos, homossexuais, dissidentes poloneses, comunistas e, acima de tudo, muitos judeus foram vítimas de um dos campos de concentração onde se experimentaram as maiores crueldades. Jenny chegou a Stutthof em 1944 para os 21 anos. Logo, guardas e prisioneiros ficaram cativados por seu charme. Não por acaso, ela havia tentado ser modelo em sua vida anterior. Mas aquela Jenny estava morta. Em 1944, ela havia se tornado uma fanática nazista que ansiava pelo sangue dos prisioneiros judeus e comunistas, fossem mulheres, homens ou até crianças. Ela tinha duas faces. Por um lado, parecia um anjo caído do céu, e por outro, seu coração estava cheio de maldade. É também verdade que ela sorria e apreciava muito ver suas vítimas contorcendo-se de dor. Suas atrocidades e sua beleza lhe renderam o apelido de O Belo Espectro. Essa guarda impiedosa gostava de espancar suas vítimas até a morte, geralmente mulheres adultas e adolescentes. Alguns testemunhos afirmam tê-la visto batendo até em crianças e mães com seus recém-nascidos. Jenny não apenas gostava de torturar aqueles sob sua guarda, ela também apreciava vê-los sangrar e implorar por misericórdia no chão, enquanto sorria de orelha a orelha. Ela gostava de selecionar pessoalmente as mulheres e crianças que seriam destinadas às câmaras de gás. Esta princesa nazista pedia para os seus superiores que a deixassem escolher as pessoas que teriam esse destino horrível. Ela apreciava ver seus rostos, suas lágrimas, seus gestos de dor. Esse horrível monstro nazista de olhos claros ria enquanto assistia às crianças serem arrancadas dos braços fracos de suas mães para serem levadas às câmaras de gás por suas próprias mãos. Um de seus métodos de tortura favoritos era espancar suas prisioneiras com um cinto de couro que ela retirava de suas roupas na frente dos prisioneiros e batia até que sangrassem. Disse que mais de 10 mulheres foram mortas por Jenny após serem espancadas com um cinto de couro.
Jenny pedia que o restante das prisioneiras testemunhassem e observassem o que ela fazia. Ser vista em seu momento de maior prazer sádico gerava satisfação para ela. Ver os rostos de medo e pânico à sua frente lhe proporcionava uma enorme sensação de onipotência. O belo espectro acreditava que, dessa forma, as histórias sobre suas ações certamente chegariam para os ouvidos de Himmler em breve. E se chegassem para os ouvidos de Himmler, era provável que ninguém menos que o Führer também soubesse. Sua ferocidade tinha um objetivo político além do puro prazer sádico: tornar-se a guarda feminina nazista mais temida, para em algum momento receber uma medalha de ninguém menos que seu amado e platônico Adolf Hitler. Alguns pesquisadores afirmam que a brutalidade de suas ações como guarda nazista pode ser explicada pelo abandono que sofreu de seus pais. A verdade é que não há evidências suficientes para confirmar isso. Mas não seria nada absurdo relacionar esse possível evento traumático com o prazer que ela sentia ao separar crianças de suas mães e enviá-las para as câmaras de gás. Mas Jenny não apenas apreciava enviar crianças para as câmaras de gás ou espancar mulheres com cintos de couro. Ela também tinha outros métodos favoritos de violência e tortura. Uma de suas ferramentas preferidas eram bastões de borracha, que ela usava especialmente para espancar todos os tipos de prisioneiros. Outro passatempo da temível guarda de Stutthof era passear diariamente pelo campo com cães selvagens, que ela deixava sem comida por dias. Quando via uma mãe com uma criança, ela não hesitava em soltar os cães famintos sobre eles. Ela não suportava ver mães passando tempo com seus filhos, mesmo em uma situação tão infernal. Mas Jenny fazia isso com todos os tipos de prisioneiros. Ela gostava de ver os cães famintos se lançarem sobre os corpos enfraquecidos daqueles prisioneiros obrigados a trabalhar dia e noite. Alguns morriam sendo despedaçados pelos caninos, outros ficavam gravemente feridos, e Jenny os enviava para o bloco médico, para serem curados, e depois soltava os cães novamente para machucá-los mais uma vez. Assim, para muitos desses prisioneiros, esse passatempo de Jenny se tornava um círculo do inferno: balas envenenadas e experimentos humanos. Essa jovem alemã de classe baixa tinha 23 anos em Stutthof, quando lentamente se tornou uma das guardas mais importantes e renomadas nos últimos anos da Alemanha nazista. O belo espectro assim se tornou uma verdadeira lenda que aterrorizava mulheres, homens e crianças em Stutthof. Isso se deu não apenas pelas brutais torturas às quais ela submetia suas vítimas, mas também por outras práticas que ela aprendeu no momento em que se tornou uma fervorosa fanática nazista. Jenny apreciava algo que o temido doutor Joseph Mengele também gostava. Um de seus passatempos favoritos, além de passear com cães famintos pelo campo, era recolher doces da cozinha e envolvê-los com substâncias venenosas que ela obtinha dos barracões médicos. Em certos momentos, Jenny conseguia esconder muito bem o mal que carregava em seu ser intrínseco. Ela conseguia disfarçá-lo graças ao seu rosto angelical. Isso a ajudava a sempre conseguir o que queria. Não só a ajudava a conquistar o coração dos guardas, não só a ajudaria a um dia conquistar o coração do próprio Führer, mas também a ajudava a fazer com que as crianças de Stutthof sentissem admiração por ela e muitas vezes até afeto. Ela se aproximava das crianças que via como saudáveis, mas sem mãe ou pai para cuidar delas, com seu sorriso característico e angelical, oferecendo-se para brincar com elas. Se aceitassem, ela dava a essas pobres crianças um doce envenenado. Os rostos das crianças, ao receberem o presente do temido belo espectro, eram comoventes. Comoventes para qualquer ser humano, exceto para essa nazista sem coração. Essas crianças inocentes voltavam para os barracões com o resto de seus colegas e contavam que haviam brincado com Jenny e recebido doces dela. Muitas delas eram olhadas com horror, pois já haviam sido vítimas do sadismo da brutal guarda. Era nesse momento, ou talvez algum tempo depois, que as crianças começavam a sentir os efeitos do veneno que haviam ingerido, e muitas delas eram levadas pela própria Jenny para serem enviadas à câmara de gás. Outras crianças eram um pouco mais sortudas e eram levadas por outros guardas para a enfermaria, onde eram tratadas, curadas, alimentadas e colocadas de volta ao trabalho no campo de concentração. Outras atrocidades cometidas pelo belo espectro estavam relacionadas a uma prática comum dos campos de concentração nazistas: experimentação médica e científica em prisioneiros. Jenny havia ouvido histórias vindas de outros campos
e insistiu para que Stutthof também fosse um lugar de experimentos, com o objetivo de obter algum desenvolvimento científico original que chegasse para os ouvidos de Adolf Hitler. Para isso, Jenny convenceu médicos locais a frequentar o campo de concentração de Stutthof e os incentivou a realizar experimentos médicos de todos os tipos. Sua ideia era que eles pudessem desenvolver vacinas, curas contra doenças e quaisquer outras ideias, malucas ou não, que esses médicos fanáticos nazistas pudessem ter. Para esse fim, ela disponibilizou as mulheres e crianças que estavam sob sua vigilância. O belo espectro é capturado. Infelizmente, para essa implacável princesa nazista, seu momento de glória como uma das mais famosas guardas de campos de concentração durou pouco. Durou apenas um ano. Em abril de 1945, Adolf Hitler tirou a própria vida e apenas um mês depois, os soviéticos entraram na cidade de Danzig, onde estava localizado o campo de concentração de Stutthof, para libertar aquelas pobres vítimas que haviam sofrido os piores crimes contra a humanidade e sido submetidas para os prazeres mais vis de Jenny Wanda Barkmann. Essa aspirante a modelo que se transformou em guarda da SS era realmente esperta. Ela logo percebeu que seu fim estava próximo se fosse capturada pelos soviéticos. Quando ouviu sobre a chegada do Exército Vermelho em Danzig, ela arrumou suas malas e partiu sozinha para a cidade vizinha de Gdansk, na Polônia. Ela viajou mais de 30 quilômetros, possivelmente a pé, tentando escapar do destino que a aguardava. Enquanto esperava por um trem que a levasse para longe, o belo espectro foi reconhecida e detida. Danzig e Gdansk logo caíram sob controle soviético. Muitos outros guardas conseguiram escapar da Polônia, mas outros, como Jenny, optaram por fugir dentro da própria Polônia. Essa decisão se mostrou custosa. O Exército Vermelho, após libertar os campos de concentração em toda a Polônia, rapidamente assumiu o controle político de todas as principais cidades e vilas polonesas, incluindo a própria Gdansk, onde Jenny tentava se esconder. Os registros de quem havia sido soldado e guarda nos campos de concentração logo caíram nas mãos dos oficiais soviéticos, que começaram a procurar um a um em toda a extensão da Polônia. Os soldados russos, sob as ordens de Stalin, não tinham a intenção de deixar um único criminoso de guerra nazista impune. Não era apenas uma ordem do alto comando, mas também um sentimento patriótico que os movia. Os russos que libertavam os campos de concentração muitas vezes encontravam parentes, amigos ou ex-companheiros que haviam sido aprisionados. Eles queriam encontrar os culpados pelos crimes cometidos contra seus entes queridos e compatriotas. Queriam capturar os responsáveis de qualquer maneira, não apenas os ideólogos, mas também os próprios perpetradores, como Jenny. Por isso, uma vez que tinham os nomes, sobrenomes e retratos das pessoas que trabalhavam nesses campos, começaram a imprimir anúncios em jornais e nas ruas. Foi por isso que, enquanto Jenny caminhava até a estação de trem de Gdansk, ela viu seu rosto em cartazes que diziam "procurada como criminosa". Os habitantes locais a observavam e ela tentava se esconder o melhor que podia. Finalmente, um polonês anônimo a denunciou para os russos. Era apenas uma questão de tempo para que fosse capturada. Os soviéticos investigaram seus movimentos, estudaram cada passo que Jenny deu ou poderia dar, até que finalmente a capturaram na estação de trem de Gdansk, exatamente quando ela tentava fugir da Polônia. Ela havia comprado um bilhete de trem para a impunidade, mas no fim, tudo o que encontrou foi justiça. Nenhum remorso no julgamento da modelo nazista. No início de 1946, começaram os julgamentos de Stutthof. Esses julgamentos se estenderam ao longo de 1946 e 1947. Houve um total de 4 julgamentos diferentes que buscaram fazer justiça contra os assassinos sanguinários que cometeram horríveis crimes contra a humanidade nesse sombrio campo de concentração onde Jenny costumava trabalhar. Nos primeiros dias de 1946, o comandante Johann Pauls, 5 capos homens e 5 guardas mulheres, incluindo a modelo nazista, subiram ao tribunal para ouvir as acusações contra eles. Durante os interrogatórios, Jenny Wanda Barkmann negou todas as acusações com o seu melhor sorriso. Na verdade, ela até se atreveu a mentir. Disse que tratou bem as mulheres e crianças judias e que até salvou muitas delas da morte nas câmaras de gás.
Ao longo do julgamento, esse belo espectro não parecia de forma alguma preocupada com seu destino. Na verdade, ela até flertava com seus guardas e tentava seduzi-los para obter favores, como comida melhor e roupas de cama. Jenny não parecia minimamente preocupada com o destino que a aguardava. Talvez em seu inconsciente pensasse que sua missão divina em favor do Führer já havia sido concluída, ou que, quem sabe, já não fazia sentido continuar lutando após o desaparecimento físico de seu amado líder. Essa princesa nazista cuidou de sua aparência até seus últimos dias. Mostrava-se muito preocupada com seu penteado e suas roupas durante todo o julgamento. Mesmo enquanto as acusações eram lidas, ela se penteava e até sorria. Se havia algo que Barkman demonstrava durante seu julgamento, era um comportamento que beirava a esquizofrenia. No início, ela negou ter se alistado na SS por vontade própria. Jenny disse que sua família foi ameaçada pela Gestapo por ajudar pessoas perseguidas politicamente e que ela foi recrutada à força e sob ameaça. Quando os acusadores descartaram rapidamente essa declaração, Jenny mudou sua versão no dia seguinte. Ela admitiu que realmente havia respondido ao chamado de Goebbels quando leu sobre isso em um jornal, mas afirmou que fez isso porque preferia ser a responsável por cuidar dessas pobres vítimas judias, e não outra mulher ainda mais brutal. O tribunal polonês logo rejeitou essa declaração, apresentando as evidências esmagadoras e testemunhos contra ela. Foi nesse momento que Jenny finalmente aceitou seu destino. A perfeita boneca nazista percebeu que não havia mais chances de sair daquele julgamento viva, então começou a admitir com orgulho, um por um, os crimes que havia cometido contra crianças, mulheres e homens, a quem ainda considerava racialmente inferiores. A brutal, mas justa execução da modelo nazista. Como esperado, Jenny Wanda Barkman foi considerada culpada, junto com os outros que estavam em julgamento com ela. Ao ouvir sua sentença, ela ainda se preocupava com o penteado e sorria. Testemunhas afirmam que ela disse que a vida era realmente um prazer e os prazeres geralmente eram breves. Em 4 de julho de 1946, os 11 prisioneiros sentenciados foram transportados para uma pequena colina em Gdansk, conhecida como Biskupia Gorka, ou em inglês Bishop's Hill. Lá foram erguidas 4 forcas duplas em forma de T, centradas em torno de uma forca tripla. Os 11 foram enforcados na traseira de caminhões militares que se afastaram para que fossem estrangulados até a morte por uma queda curta. A primeira dos 11 condenados a aceitar seu destino foi a própria aspirante a modelo nazista, sem mais sorrisos ou olhares angelicais em seu rosto. Sua expressão era fria, vazia e quase sem vida. Ela ficou diante de quase 200.000 poloneses que esperavam ver essa temida guarda nazista, que havia cometido tantos crimes contra seus compatriotas, pagar com a própria vida pelo que havia feito. A multidão estava em êxtase, aplaudindo e comemorando. Eles queriam vingança e estavam certos. Dizem que havia tanta sede de justiça que alguns ex-prisioneiros de Stutthof se ofereceram como carrascos. Um deles colocou a corda ao redor do pescoço de Barkman e o caminhão parou. Uma mulher da multidão correu até a impiedosa guarda e empurrou suas pernas para fora do caminhão. O motorista finalmente começou a marcha, e Barkman foi enforcada até a morte. As 200.000 pessoas presentes aplaudiram fervorosamente e entoaram cânticos. A jovem modelo nazista tinha apenas 24 anos quando seu corpo jazia sem vida diante daqueles que ela havia torturado e mutilado. Stutthof foi uma das últimas execuções públicas na Polônia. As autoridades políticas decidiram encerrar esses eventos porque as multidões estavam transbordando de paixão e sede de vingança contra essas feras nazistas. Desde o dia de sua morte, começaram a circular rumores sobre o destino de seu corpo. Muitos moradores de Gdansk afirmavam que ela havia sido cremada e suas cinzas jogadas em um banheiro. A verdade é que isso não aconteceu. As autoridades políticas da Polônia decidiram que seu corpo deveria ser enviado ao Departamento de Anatomia e Neurobiologia da Academia Médica de Gdansk. Nesta instituição, seu corpo foi utilizado para experimentos científicos e médicos ao longo de vários meses. A história havia retornado como um bumerangue para Jenny. A justiça finalmente foi feita. Jenny Wanda Barkman, mais conhecida como o Belo Espectro, tanto por seus colegas quanto por seus prisioneiros, foi uma das criminosas nazistas mais brutais a passar pelos campos de concentração.
Ela trabalhou em um dos lugares mais cruéis, o campo de Stutthof, na Polônia. Jenny destacou-se tanto por sua ferocidade e sadismo quanto por sua beleza cativante, e havia sido apenas uma criança quando Hitler chegou ao poder. Nada em 1933 sugeriria que essa menina se tornaria uma das guardas da SS mais hediondas e brutais. A propaganda de Goebbels entrou em seus olhos e suas veias, até infectá-la com o vírus da intolerância e do sadismo. No final de 1944, ela decidiu se alistar, e apenas um ano foi suficiente para que ela assassinasse e torturasse por prazer em Stutthof. Mais cedo ou mais tarde, a justiça chega, e ela chegou para Jenny. Familiares e amigos dos prisioneiros dos campos de concentração assistiram à sua execução, aplaudiram e se regozijaram. No final, a jovem de Hamburgo que queria ser modelo nunca se tornou uma. Sua vida terminou para os 24 anos, e isso foi justiça.